Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio Martins e todos os dias eu tenho trazido um devocional especial para você. E o nosso devocional de hoje tem como tema: o que é esperar pelo Senhor? Você com certeza já ouviu isso de alguém. Não, vamos esperar no Senhor. Espera no Senhor. Ou você já leu até textos bíblicos dizendo isso, espera no Senhor. O que é esperar no Senhor? Vamos ver na Bíblia o que é exatamente esperar no Senhor? Então eu quero começar o nosso texto com o nosso texto base no livro de Isaías, capítulo 40, verso 28 a 31, aonde é localizado esse texto com maior ênfase sobre esperar no Senhor. Bom, e antes de eu ler, eu convido você a se inscrever em nosso canal e, claro, que você possa curtir, comentar e compartilhar. Queridos, deixe o seu like, seu joinha, não paga nada, é rapidinho, você clica lá, é gratuito. Então curte, comenta, compartilha, deixe o seu pedido de oração para que o YouTube possa ver que aqueles que estão assistindo gostam do material e assim o YouTube também entende que ele também pode recomendar para outras pessoas, tá bom? Então faça isso para a gente, nos ajuda por gentileza, tá bom? Então vamos lá, ó. Então, Isaías, capítulo 40, verso 28 a 31, eu vou colocar na tela para vocês, para que você possa acompanhar comigo aí na tela. Diz assim, ó: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços certamente tropeçam. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amados, esse texto muitas vezes ele pode ser direcionado para um cansaço físico. E o cansaço físico, o que você faz para recuperar as forças no seu cansaço físico? Você vai se alimentar bem, vai tomar um bom banho, para dar uma relaxada, e depois você vai ter uma boa noite de sono. E ali você consegue descansar. Você consegue descansar, ter uma noite de sono de pelo menos 8 horas. Você vai ter um bom tempo de descanso para o seu corpo. E você vai acordar renovado, pronto para um novo dia. Mas isso é quando o cansaço é físico. E quando o cansaço é espiritual? E quando o cansaço, amados, ele é espiritual e você já faz um tempo que você tem lutado, que você tem guerreado, que você tem sido perseverante e nada acontece. Você já esteve cansado espiritualmente? Vamos ser mais claros aqui. Quando, por exemplo, você tem uma promessa, ou quando você tem feito um pedido a Deus, clamado a Deus por algo, pela sua casa, pela sua família, pela vida financeira, pela área profissional, ou até mesmo pela sua própria vida espiritual. E você parece que você não vê resultado, você não vê uma resposta, você não vê uma devolutiva. Isso não te cansa? Cansa. Cansa, queridos. E eu tenho certeza que cansa, eu falo isso porque eu posso falar por mim mesmo. Muitas vezes eu fiquei cansado. E muitas vezes você que está assistindo está se sentindo assim. Oh, pastor, meu cansaço não é um cansaço físico, é um cansaço espiritual. Eu já tenho orado, buscado, eu tenho feito campanhas e mais campanhas e mais campanhas e nada acontece. E agora?
O que eu faço, pastor? O que eu faço agora? Muitas pessoas que param aí. Então deixa eu explicar algo para você importante. O cansaço espiritual, aqui no verso 31 que nós lemos, ele diz, mas aqueles que esperam. Ou seja, é normal todo mundo se cansar. Sejam jovens, sejam velhos, sejam adultos, seja o que for. Se cansam. Mas tem aqueles que esperam e tem aqueles que não esperam. Ok? Vou colocar na tela de novo só para você acompanhar comigo aí. Ó. Mas aqueles que esperam, isso me deduz o quê? Que tem alguns que esperam e outros não. Mas qual é o benefício daqueles que esperam no Senhor? Renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Mas daí vem aquela pergunta, pastor, quem são esses que esperam no Senhor? E daí a pergunta, né? A resposta a essa pergunta normalmente vai ser assim, pastor, vai ser aquele que está desanimado, abatido, cansado, triste, depressivo. É só esses? Não. Porque a Bíblia ela não mostra a condição daqueles que esperam no Senhor. Os que esperam no Senhor podem ser qualquer pessoa, seja elas aquelas que estejam desencorajadas, tristes, abatidas, mas como também aqueles que são fortes, fiéis, destemidos e que são verdadeiros adoradores. Acredite, todos nós temos que aprender a esperar no Senhor, independente se somos fiéis, se somos assíduos, se somos perseverantes ou se não somos. Ou se nós estamos desanimados, tristes, abatidos. Esta mensagem é para todo tipo de pessoa que tem como base o quê? Crer em Deus. Recorre a Deus. Não importa a sua saúde espiritual, importa que você acredite em Deus. Então essa mensagem é para você, que já está cansado. Muitas vezes desanimado, mas cansado. Muitas vezes fiel, mas cansado. Muitas vezes ora todos os dias, todas as noites, todas as madrugadas, mas está cansado. Não é assim? Então esse cansaço não tem um determinado tipo de pessoas. É qualquer tipo de pessoas. Mas existe um tipo de pessoa específica que espera no Senhor. Tem um tipo de pessoas específicas, são pessoas específicas que esperam no Senhor e que entendem o que é esperar. E esse esperar não é você sentar numa cadeira, não é você deixar de orar, não é você deixar de lado. Agora eu vou entregar na mão de Deus, agora eu não oro mais. Não é isso. O esperar em Deus ele está muito mais profundo do que você pensa. E eu vou te mostrar, por exemplo, queridos, um exemplo aqui na Bíblia. Eu vou te mostrar um exemplo na Bíblia. Por exemplo, Salmo 40, verso 1 a 3. O rei Davi. Vou colocar na tela para você. Olha só o que rei Davi ele coloca. Deixa eu colocar na versão King James, que eu acho que fica mais interessante. Deixa eu dar uma olhada aqui. Na versão Almeida Corrigida Fiel. Eu vou colocar que ela traz algo que vai trazer um entendimento melhor para você. Diz assim, ó. Deixa eu abrir aqui. Isso. Muito bem, olha lá. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos.
e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Então, amados, aqui nós vamos ver o caso de Davi. E esse caso de Davi, ele diz que esperar no Senhor tem benefícios, mas ele teve que esperar com um bônus a mais, que é a paciência. Que é a paciência. E é algo que muitas vezes nós não temos. Queridos, eu vou dizer por mim mesmo. Eu não gosto de lugar com fila. Aonde eu vou ter fila, querido, aquilo já me entristece. Se eu preciso pagar algo, antigamente, principalmente, tinha que pagar algo, você tinha que pegar fila, aquilo me deixava muito chateado. Por quê? Porque eu não gosto de pegar fila. Porque para pegar fila você tem que ter paciência. E na verdade, acho que ninguém gosta de pegar fila. Então, não que o pedido que você está fazendo, o clamor que você está levantando, tem uma fila para chegar à sua vez. Não é isso. Mas até você receber o que você tem clamado, muitas vezes vai ter um tempo de espera. E eu vou explicar para você o porquê desse tempo de espera. E esse tempo de espera, o rei Davi, ele diz assim: esperei com paciência. E quando ele esperou com paciência, aconteceu algo. Aconteceu que Deus se inclinou para ele, que Deus ouviu o clamor dele, que Deus tirou ele de um lugar difícil e deu a ele um novo cântico de louvor. Mas até acontecer que Deus se inclinasse para ele, ouvisse ele e ouvisse o clamor dele, teve um tempo de esperar no Senhor com paciência. Tem outro texto muito bom que eu gosto sempre de trazer, é dos coraitas, em Salmos 42, 11, da descendência de Corá. Olha só o que diz: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Você viu só? Então parece que uma pessoa está falando consigo mesma. Porque a alma dela estava o quê? Perturbada, agitada. Muitas vezes, amado, você não está orando por nenhuma causa, numa situação, mas você se encontra numa situação de angústia, de transtorno, de adversidades na vida. E você não entende o porquê daquilo. E você ora e parece que ninguém te responde. É o que os coraitas escreveram aqui no Salmo 42. Por que está abatido a minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Espere em Deus. É como se ele falasse para si mesmo: espere em Deus, tá? Espere em Deus, minha alma. Porque ainda nós louvaremos ao Senhor. Ou seja, é como se ele falasse para si mesmo, aconselhasse a si mesmo, que existe um tempo de espera no Senhor para todas as coisas. Existe um tempo certo. Eclesiastes 3:1 diz isso. Há um tempo certo para cada coisa debaixo do céu. E nem sempre quando você ora com clamor, porque você está precisando de um socorro, porque você está precisando de algo, Deus vai vir imediatamente e agir na sua vida. E você vai falar assim: mas por que, pastor? Por quê? Porque talvez, querido, você não esteja preparado. E eu vou falar mais sobre isso. E eu quero responder já aqui de cara essa pergunta. Afinal, o que é esperar no Senhor? O Senhor já citou texto, já falou sobre esperar, que existe um tempo de espera com paciência.
Mas o que é esperar no Senhor? Então marca aí. Esperar no Senhor é você estar posicionado e continuar fiel a Deus até que se cumpra o esperado ou até que se venha o socorro. Pastor, e se não vier? Você vai continuar fiel. Mas e se eu continuar aflito? Você vai continuar fiel. Você vai continuar. Você acha que as coisas foram fáceis, querido? Por exemplo, para Abraão? Quanto tempo você acha que demorou para Abraão ter a sua promessa realizada na sua vida? Olha só o que diz a Bíblia. Vou mostrar para você. No livro de Gênesis, capítulo 12, verso 4, vai nos trazer uma direção muito interessante. Olha só, guarda isso. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Ok? Quantos anos ele tinha? 75 anos. Agora veja em Gênesis 21, 5. Quantos anos ele tinha quando ele recebeu a promessa do filho? E agora aqui ele já não era mais Abrão, ele já era Abraão. E era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Faça uma conta rápida. Quanto tempo demorou para se cumprir algo na vida de Abraão? 25 anos. Pastor, mas ele esperou 25 anos? Sim. Por quê, pastor? Isso só Deus sabe. Mas o que nós deduzimos por experiência, por ler a palavra de Deus, é que o tempo certo vai trazer o lugar certo na tua vida. O momento certo de se realizar as coisas na sua vida é porque você está preparado para receber aquilo. Você está preparado para aquilo. Nem sempre o que você está pedindo, você está preparado. Nem sempre, queridos. Nem sempre você está preparado. Deus conhece o teu coração. A questão é, queridos, que muitas vezes nós estamos vivendo numa situação agora mais comum e corriqueira, aonde as pessoas elas querem as coisas muito automáticas. Elas não querem esperar por nada. Elas não querem passar por um processo. Ok? E eu quero deixar algo claro para você aqui. Esperar no Senhor não é uma fraqueza. Esperar no Senhor não é para aqueles que são fracos. Esperar no Senhor é para aqueles que são fiéis. Aqueles que não sabem passar pelo processo, que não sabem esperar no Senhor, eles veem a espera como um sinal de derrota. Eles veem assim não esperar no Senhor como sinal de derrota. Eles veem assim não esperar, né? Não esperar algo como se fosse uma rebeldia. Né? E é verdade, você não esperar no Senhor é como se você estivesse rebelando. E nós vamos perceber isso na Bíblia muito claramente. Quando você pega, por exemplo, o filho pródigo, o que o filho pródigo pediu para o pai? Dê-lhe a parte da herança. Mas ele estava preparado para receber aquela herança? Ele estava preparado para lidar com o dinheiro? Ele estava preparado para lidar com a vida? Ele estava preparado para passar pelas adversidades da vida? Não. O que aconteceu? Ele teve que voltar para casa. Teve que comer comida com porcos. Desejar comer a comida dos porcos. Então, quando eu não espero no Senhor, eu sou como se fosse um filho pródigo.
que não soube esperar o tempo certo, mas quis se antecipar ao momento devido. E é justamente por não estar preparado que o filho pródigo ele perdeu tudo. Perdeu dinheiro, tempo fora de casa, sua moral, a sua dignidade. Então eu quero dizer para vocês que esperar em Deus é um processo de fidelidade. Porque nós temos uma herança para receber de Deus. Verdadeiramente temos uma herança em Deus. Temos direito em todas as coisas que o Pai nos prometeu. Contudo, queridos, não encontramos em nenhum lugar da Bíblia qualquer alusão à posse instantânea delas. Ah, eu quero isso, Deus vai lá, acontece na sua vida. Não. Quando esperamos algo da parte do Senhor, em oração e fé, estamos amadurecendo para que possamos estar à altura do que viemos, para que nós viemos receber. Para que nós possamos estar à altura do que viermos receber. Amadurecimento, preparação. Sabe, queridos, eu não aprecio muito assim as semanas de campanhas promovidas por muitas igrejas que pregam a intervenção de Deus no fim delas. Eu não aprecio muito isso, não. Mas há momentos em que Deus toca a pessoa na primeira oração que ela recebe. Mas, e se isso não acontecer, nós precisamos ensinar essas pessoas, né? Há muitas vezes pessoas da nossa casa, ou nós mesmos, aprendermos a esperar no Senhor até que ela receba o que necessita. Não interessa se vai demorar 1 mês, ou 5 anos, ou 25 anos. Temos de ensinar, queridos, e temos de ser ensinados e aprender esse processo de espera no Senhor, de perseverar. E para a maioria dessas igrejas, o máximo que devemos esperar são as semanas da campanha. E depois, se nada aconteceu, acaba ficando por isso mesmo. A grande verdade é que tais campanhas exploram a credibilidade das pessoas e as amarram nas reuniões por mais tempo, forçando-as a permanecerem na igreja. Então nós não podemos deixar de ser desafiados. Eu não estou falando para você que você não deve fazer campanha, mas você não precisa ficar amarrado a essa situação. Porque é importante que nós venhamos nos desafiar sempre a crermos que o milagre e a intervenção do Senhor pode acontecer de imediato. Pode acontecer, em alguns casos acontece de imediato. Falar de Deus aconteceu tudo. Contudo, não podemos dar nenhuma garantia de que isso será assim sempre. Toda vez que você puder dar alguma coisa, vai acontecer assim, instalar de Deus, não. Haverá momentos de espera, e neles Deus não agirá apenas nas circunstâncias externas, no que está fora de nós, mas principalmente nos nossos valores internos. O tempo de esperar no Senhor é o tempo que Deus mais trabalha de dentro para fora. Quando eu permito e vivo esse tempo, para que eu possa estar preparado. Do contrário, eu me torno como um filho pródigo, que recebe herança no tempo errado, que não sabe utilizar, que não sabe desfrutar, que não sabe multiplicar, e que vai voltar a chorar depois, perde toda uma credibilidade. Amém? Então, que você, amado irmão, amada irmã, que está conosco aqui agora, que você possa esperar no Senhor, com fidelidade, perseverança, porque Deus vai trazer o que Deus prometeu, Ele vai realizar. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Basta que você espere com paciência, espere no Senhor, renove a sua mente, pense nas coisas de Deus, e isso vai te trazer ânimo, vai te trazer renovo, vai fazer com que você continue andando, porque as promessas do Senhor vão se cumprir na sua vida. Amém? Vamos orar, queridos? Poderoso Pai, em nome de Jesus,
Nós louvamos e adoramos o teu santo nome e agradecemos ao Senhor por mais esse dia. Que nós, Pai, todos nós, possamos aprender esse processo de esperar no Senhor com paciência, aonde esse esperar trabalha de dentro para fora. Que nós possamos, Pai, ser maduros o suficientes para poder entender, compreender, aceitar e andar em fidelidade diante dessa espera no Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.